A série de história da tecnologia vai falar sobre um produto que é muito simples, mas super popular e que fez ou ainda faz parte da vida de muita gente. O pendrive, aquele pequeno dispositivo de armazenamento que substituiu outras mídias e teve várias funções. Se você quer saber de onde ele veio e a sua evolução, primeiro deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse e compartilhe o vídeo com quem é fã igual você. Beleza? Então vamos lá para a história, os pendrives. Primeiro, antes da gente começar, tem a questão do nome. Pendrive não é o nome global mais comum desse tipo de aparelho, mas sim flash drive. Pendrive, que vem de pen, de caneta mesmo, é um termo criado para um tipo de flash drive, que é aquele mais portátil, tipo uma caneta no bolso mesmo, e que pode ser espetado em uma entrada USB para fazer a leitura de dados. Originalmente, todo pendrive é um flash drive, mas nem todo flash drive é um pendrive. Aqui no Brasil, a gente popularizou só esse nome pendrive mesmo, e na Índia o termo também é mais usado, mas em inglês, por exemplo, você vai encontrar outros termos como thumbstick, que vem de polegar, por uma comparação de tamanho. Já na Europa, em outras regiões, os primeiros modelos foram lançados sob o nome de Disc-Go. E tem um segundo ponto importante aqui. O que a gente passou a conhecer como pendrives nasceu da união de duas invenções anteriores. Eu estou falando da conectividade USB e da memória flash. Começando pela memória flash porque ela é mais antiga, esse conceito nasce na década de 1980, graças ao engenheiro japonês Fujio Masuoka, que trabalhava na Toshiba. Foi dele a ideia de desenvolver uma forma de armazenamento de dados que fosse mais simples que os modelos tradicionais, só que tão eficiente quanto os outros. O principal destaque dela é a ausência de partes mecânicas, o que garante várias vantagens para essa tecnologia no lugar das anteriores. Ela mantém as informações armazenadas mesmo depois que você desliga o aparelho e funciona sem precisar de uma fonte de energia, tipo pilha ou baterias. Além disso, ela guarda os dados em células, o que facilita, o que agiliza bastante o apagamento, também a leitura e a reescrita das informações. O apagamento de dados no chip, que acontece todo de uma vez e de forma eletrônica, era tão imediato quanto o flash de uma câmera. E foi essa comparação que batizou a tecnologia. A memória flash foi adotada pela Intel em 86, que começou a desenvolver componentes como os SSDs. Já a SanDisk, anos depois, patenteou um sistema com base nessa tecnologia para criar módulos de memória portáteis. Eles foram adotados em vários dispositivos de pequeno porte, de cartuchos de videogame e câmeras digitais até os MP3 players. Saltando para o USB, a gente para em 1994. É nesse ano que um engenheiro da Intel chamado Ajay Bhatt estava empenhado em acabar com um enorme problema da indústria. A falta de padrão nos conectores, cada um com um formato, uma sequência de pinos diferentes, e a necessidade de usar um software para fazer funcionar quase qualquer periférico no computador, de caixas de som até, sei lá, impressoras. A sigla da interface é Universal Serial Bus, barramento serial universal. E o padrão de conexão acabou virando sinônimo desse formato, principalmente por ter sido escolhido desde o começo por um consórcio de 7 empresas que incluíam as populares IBM, Compaq, Intel e Microsoft. A geração USB 1.0 saiu em 95 e 3 anos depois, o iMac G3 da Apple adota o USB como um de seus padrões, ao mesmo tempo em que deixou de lado a entrada para disquete, marcando de vez a substituição. E tirando pouquíssimas exceções, o USB virou rei. Dito tudo isso, agora sim a gente vai começar o episódio. E a origem dos pendrives é um pouco confusa, porque são vários lançamentos quase feitos ao mesmo tempo, mas existe um ponto inicial em comum. E ele tem a ver com a M-Systems, uma empresa israelense fundada em 1989, que tinha uma atuação bastante discreta nos primeiros anos. Até chegar em abril de 99, quando o engenheiro Dov Moran e a sua equipe começam a trabalhar na patente de uma nova mídia de armazenamento. A ideia era criar um produto que era mais rápido, mais portátil, espaçoso e confiável que os que existiam na época. Eu tô falando do CD, que estava no seu auge, mas tinha lá suas limitações, e do disquete, que já se encaminhava para o final da sua trajetória e já teve a história contada por aqui. O novo produto não tinha partes mecânicas e nem seria afetado por riscos ou eletromagnetismo, além de caber no bolso e ter uma boa velocidade de leitura e gravação a partir de uma única entrada USB, sem precisar de gravadores que podiam ser caros ou ser um CD regravável.
E olha, nada de programas especializados é que nem no disquete, era só deletar ou então arrastar arquivos para a pasta e pronto. Um chip e um controlador para cuidar do acesso a esses dados e a invenção estava finalizada. A tecnologia só saiu dos laboratórios e teve a patente aprovada em 2000, quando o produto foi lançado comercialmente com o nome de Disc on Key, disco em uma chave. Os primeiros modelos já eram bem eficientes, mas com pequena capacidade, entre 8 e 32 megabytes de espaço, e custando até $100 na versão com mais armazenamento. O Disc on Key foi licenciado para a IBM, que também procurava um substituto para os disquetes e que não fosse o CD, mas em alguns modelos dela o nome virou Memory Key. E dentro da IBM, um funcionário chamado Shimon Shmueli diz ter inventado a mesma coisa também em 99. E tem ainda uma empresa chinesa chamada Netak, que alega que também pediu patente no país e no mesmo ano de algo muito parecido. Por fim, em 2000, uma empresa de Singapura chamada Track apresentou em uma feira de tecnologia o Thumb Drive, que era um dispositivo com conexão USB e armazenamento em flash, que era a mesma coisa. Como o USB estava se popularizando nessa época e as memórias flash barateando, dá para imaginar que essa pode ter sido uma coincidência mesmo, uma corrida de ver quem registrava antes a ideia e não uma cópia descarada um do outro. Aí em 2001 entra mais uma empresa na confusão das origens, é a Phison de Taiwan, que teria sido a primeira a utilizar a palavra pendrive para diferenciar o seu dispositivo de memória USB removível e lançado um circuito integrado para esses produtos. E 2001 é um ano muito importante para os pendrives porque eles começam a ganhar uma função adicional: armazenar música e, em alguns casos, ter uma função dupla de serem MP3 players. Aqui a gente precisa fazer uma pausa rápida. MP3 players portáteis já existiam desde 97, com o pioneiro MP-Man, que tem origem chinesa e foi lançado no ocidente pela Elgar Labs, e um ano depois com o Rio PMP300 da Diamond, que foi o primeiro fenômeno de vendas dessa área. Mas eles tinham um conector proprietário, não tinham padrão de cabo nem de saída. E nesse fim da década, tivemos um modelo que usava um disco rígido, pois é um HD mesmo para guardar as músicas. É o Personal Jukebox, que era muito espaçoso, chegava a quase 5 GB, mas era um dos mais pesados, um dos mais caros, saía $800. E claro que 2001 ainda marca a chegada do primeiro iPod, que revoluciona o mercado da música digital com a sincronia direta com o iTunes. Mas ele também dá origem a vários clones que aos poucos vão percebendo que o USB é uma entrada bem barata, bem interessante de ser usada, mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Isso porque em 2001 a empresa de memórias Kingston lança os seus primeiros módulos USB. E olha, se essa marca tão tradicional embarcou nessa, quer dizer que a tecnologia iria para frente e que os disquetes estavam com os dias contados. O mesmo aconteceu em 2002 pela SanDisk, que começou a tradicional família Cruiser de pendrives. E 2002 ainda é o ano de lançamento do Movo, um MP3 player à base de uma pilha e que tinha um drive USB para guardar as músicas. Foi a partir desse conceito que vieram produtos como os clássicos MP3 player da Foston e outras fabricantes baratinhas que juntaram tudo num dispositivo só e viraram um pendrive mais cheinho, com entrada para fone de ouvido e uma pequena tela que mostrava o que estava tocando. O meu primeiro MP3 player foi um desses que eu usava também para apresentar trabalho na escola, mas o espaço era tão pequeno que você tinha que escolher bem quais músicas guardar. Foram aparecendo outros modelos populares, como o Philips Go Gear e os dispositivos da fabricante iRiver. Isso sem contar aqueles pendrives vendidos em camelôs com coletâneas de músicas para ouvir principalmente no carro, já que os sons foram ganhando a entrada USB. Esse tipo de dispositivo evoluiu para o MP4, que era capaz de tocar vídeos, o MP5 com uma câmera embutida e olha, aí virou bagunça até um MP10. E vale lembrar que a imensa maioria das músicas carregadas nesses pendrives eram piratas, baixadas de softwares que vão desde o Napster até discografias no Orkut ou via torrent. A história disso tudo que eu já falei já é tema aqui no canal. Mas voltando para os pendrives, o preço nesse começo de década ainda era complicado. O Memory Key de 128 MB chegou no Brasil em agosto de 2002 por, olha só, R$ 738. E o barateamento ainda iria demorar, mas os avanços esses não param. Em 2003 é lançado o padrão USB 2.0, com 30 vezes mais velocidade de transferência de dados, o que também fez com que os pendrives ganhassem maior capacidade. E só no ano seguinte que começaram a aparecer os primeiros modelos com 1 GB de espaço,
mas o formato já tinha conquistado o mundo. Nesse ano, foram vendidos mais de 51 milhões de pendrives em todo o planeta. Já em 2006 começa uma nova categoria. A Kingston lança um pendrive de até 4 GB, focado em privacidade, com dados protegidos mesmo em caso de perda e acessados apenas por usuários autorizados. Assim, os pendrives criptografados e outros com estrutura ainda mais reforçada contra quedas começam a aparecer para públicos mais específicos. E olha, tem outra novidade de mercado importante. A SanDisk, que também já teve a história contada aqui no canal, compra a M-Systems em 2006 por 1 bilhão e 600 milhões de dólares, absorvendo a pioneira dos flash drives. E agora a gente salta bastante no tempo porque, por muitos anos, as melhorias nos pendrives são só em tamanhos cada vez maiores de capacidade e tamanho físico cada vez menor. E além dos modelos tradicionais e mais recomendados para guardar e transportar arquivos, os pendrives começam a ser usados como brinde, como presente para funcionários, com a logo das empresas ou para divulgar uma marca. Mas a gente precisa parar em 2013, porque esse é um ano bem importante. Para começar, a Kingston lança o primeiro modelo do mundo com 1 terabyte de espaço. É também o ano de oficialização do USB 3.0, um padrão ainda mais rápido. E foi também em 2013 que um operador da CIA chamado Edward Snowden possivelmente usou um pendrive para copiar os arquivos da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foram divulgados mais tarde e revelaram esquemas de espionagem interna e internacional em um escândalo que envolveu até o Brasil. E sem um pendrive, toda essa operação talvez não fosse tão fácil. Já em 2014 tem início a publicação do padrão USB-C, que melhora o anterior, o 3.1, ao tornar o conector simétrico mesmo que girado, ou seja, acabando com aquele problema de você errar o lado certo de plugar um dispositivo em uma entrada. E a popularização do pendrive teve também algumas criações perigosas, viu? Em 2015 foi registrado pela primeira vez um negócio chamado USB Killer. Esse dispositivo é capaz de inutilizar, de estragar completamente um computador depois de segundos após ser plugado. O segredo dele está no seu modo de funcionamento, que mexe com a carga elétrica do equipamento até estragar os capacitores e fritar componentes inteiros. Esse dispositivo criminoso chegou até a ser comercializado e em 2019 um caso de estrago em uma universidade da Índia ainda estava sendo registrado. E olha, fica a dica para você não espetar qualquer pendrive desconhecido por aí não, viu? O envio de modelos com ransomware e outros malwares embutidos virou moda e é uma das várias formas de tentar comprometer sistemas e ganhar acesso a redes corporativas, então tenha sempre muito cuidado. Vem cá, mas qual que é o maior pendrive do mundo hoje? Nos últimos anos começou uma briga boa para ver quem lançava o pendrive menor, o mais espaçoso, o mais rápido em leitura e gravação de memória, mas ela foi esfriando. Em julho de 2016, dados divulgados relataram que pendrives menores de 8 a 256 GB eram mais vendidos que os de meio ou 1 TB. Mas isso não parou a Kingston, que em 2017 lançou o primeiro pendrive de 2 TB do mundo, ou a SanDisk em 2018 de apresentar o menor pendrive USB-C de 1 TB do mercado. Em termos de tamanho, a mesma SanDisk mostrou um protótipo de 4 TB em 2019, mas não foi adiante com a ideia. E nos últimos anos tivemos mesmo poucos marcos, o setor meio que se acomodou e estagnou, porque está ideal do jeito que está e sem grandes melhorias, como o surgimento de um novo protocolo USB. E olha só que curioso, no dia 5 de abril é comemorado o Dia Nacional do Flash Drive nos Estados Unidos. É uma data comemorativa mesmo. Ela foi escolhida para homenagear o dia exato em 2000, quando a patente de Israel foi adquirida nos Estados Unidos. Hoje o pendrive ainda é muito popular pelos preços cada vez menores, a capacidade cada vez maior e principalmente pela sua característica mais importante, que é a portabilidade. Muita gente hoje vai defender mais o uso de nuvem, de HD externo, que são formas igualmente boas, mas tem aquele trabalho da escola, o inicializador do sistema operacional ou arquivo importante em backup num dispositivo que cabe no seu bolso ainda é uma ótima ideia. E essa é a história do pendrive, uma tecnologia curiosa e muito útil, que matou o disquete, quase aposentou os CDs e ainda é bastante popular até hoje. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto, de um serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça, esse é só um resumo, um recorte, muita coisa fica de fora. Confira ainda a playlist do quadro para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!